Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Catarine, do Educar com Sapiência, e esse é o nosso segundo episódio do Conversas para um Café. Considerando, né, que o Conversas para um Café são as conversas que vêm para cá, para o YouTube ou para essa plataforma mais pública, e que nós também temos algumas conversas que acontecem ali dentro da academia, no projeto que se chama A Conquista da Rotina. Então, uma vez por mês, a conquista da rotina vem aqui para fora e a gente conversa, e chamamos essa conversa de conversas para um café, que nada mais é do que uma reflexão, um momento em que nós ah, conversamos sobre essa busca por sabedoria na área da educação, que envolve a nossa visão das coisas, que envolve a questão de literatura, a questão das histórias, das virtudes, da educação do caráter, o papel de educar e de ensinar e tudo isso, né? Enquanto você senta aí com a sua xícara de chá, se você, assim como eu, está tentando tomar menos café, ou com a sua xícara de café, se você está tudo bem, está bem resolvido com a sua cafeína, está tudo certo. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como é que a gente sabe o que é essencial. Se você nos acompanha aqui já faz algum tempo, você sabe que nós conversamos bastante sobre esse assunto de focar naquilo que é essencial na educação das crianças, certo? Para que a gente não se perca em mil atividades diferentes que acabam não nos levando para o lugar onde nós precisamos ir, o propósito que nós temos, né, na educação deles. Bom, você já deve ter percebido, aliás, em alguns casos eu chego a falar de que a gente deveria praticar uma educação minimalista, que é exatamente isso de buscar o que é principal, quais são as atividades que têm os efeitos mais duradouros, os efeitos mais importantes na vida da criança, e focar nessas atividades, né? Porque a gente consegue fazer menos coisas com mais eficácia do que quando a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, que vocês já sabem que é essa velha história que eu sempre comento aqui. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como é que a gente sabe. É interessante, né, falar que a gente precisa focar no que é essencial. Mas como é que eu sei, entre todas as coisas que eu tenho para fazer, o que é essencial? No mês passado, nós conversamos um pouquinho sobre a questão das distrações, né? Ah, até no workshop que a gente fez sobre atenção e concentração, eu mostrei um pouco, né, dos efeitos do excesso de distrações na nossa vida, como eles impactam nossa capacidade de se concentrar, de observar as coisas atentamente, como nós estamos nos tornando bastante dispersos por conta do excesso de informações. Inclusive tem um livro que eu quero recomendar para vocês, eu espero conseguir gravar um videozinho para colocar no YouTube sobre isso, mas o nosso foco era eliminar as distrações, aquilo que está em excesso. A questão que eu queria conversar aqui é que, às vezes, é muito fácil quando você precisa tirar alguma coisa e você tira aquilo que está sobrando, certo? Então, num dos áudios lá da academia, eu comentei sobre a questão de eliminar o que tem que ser tirado da nossa casa, da nossa vida. Então, eu lembro até de uma das meninas falando: "Ah, enquanto eu fui ouvindo aquele áudio, já fui jogando fora papel aqui, porque realmente tem muita coisa". Agora, é fácil a gente saber o que precisa ser jogado fora, ou o que já não está mais tão bom assim para uso, a gente precisa dar um fim de algum jeito. A questão é que às vezes a gente tem que fazer escolhas entre coisas boas, né. Não necessariamente eu vou tirar uma coisa ruim. Às vezes eu preciso fazer uma escolha, isso é bom, isso também é bom. Como é que eu diminuo a quantidade de coisas na minha vida se isso aqui é bom, isso aqui também? E quando nós falamos sobre essa busca pelo essencial, tem relação com isso, a escolha entre 2 coisas boas ou mais, porque às vezes a gente tem várias coisas boas, cheias de boas motivações, bons propósitos, inclusive bons resultados, mas a gente percebe que há um excesso.
E nessa hora a gente tem que descobrir o que de fato disso aqui que eu tenho em mãos é o essencial. E é sobre isso que eu gostaria de conversar hoje com vocês. Bom, gente, antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria inclusive explicar por que que às vezes as coisas acontecem aqui no Educar com Sapiência um pouquinho fora dos eixos, né. Vocês sabem que eu tinha dito que essa conversa para um café entraria na primeira semana de cada mês e, como vocês podem perceber, hoje é a segunda semana do mês. Nós tivemos um período aqui em que foi preciso parar um pouco as nossas atividades para recalcular a rota. Inclusive, na carta que eu vou escrever, estou escrevendo para o pessoal que segue a gente aqui, ah, o meu assunto vai ser esse, as questões de quando a gente precisa parar, arrumar um tempo para parar, para fazer isso especificamente. Agora, inclusive se você não recebe as nossas cartas e você quer receber, tem sido muito legal essa conversa, voltar, né, gente, para um ambiente mais eu tenho me sentido muito bem com essas conversas, ler os e-mails de vocês que me respondem as cartas e sentir que nós estamos de volta num ambiente um pouco menos cansativo, assim, menos enfim, menos coisas acontecendo e a gente refletindo mais calmamente. Essas cartas eu envio todas as semanas por e-mail. Nós já estamos amanhã é a carta de número 12, porque eu comecei no ano passado, mas como eu contei para vocês, fiquei um tempo parada. Então, se você quer, vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever e receber as nossas cartas e entrar para a conversa também, tá bom? E essa questão da pausa é uma coisa que eu pensei em compartilhar aqui com vocês, antes de entrar no assunto da essencialidade, porque tem a ver com o que eu quero comentar hoje. Eu acho que quando você não sei se você já trabalhou nessa área de digital ou em qualquer outra área, né, uma coisa que as pessoas sempre falam é a questão de você se preocupar com as coisas acontecerem dentro daquela programação. Você faz uma programação e você mantém a programação. Em qualquer área é assim, certo? A questão é que, em algumas situações, eu acabo escolhendo não manter a programação por uma questão da minha forma de enxergar algumas coisas que acontecem dentro, especialmente nessa área da educação. E eu queria compartilhar com vocês por que que eu penso isso. Eu sei que é muito importante, viu, gente, a questão da disciplina. Não estou dizendo isso como uma desculpa para simplesmente não seguir ou não fazer uma programação. Eu sempre tenho a programação, inclusive dos assuntos que eu quero compartilhar com vocês em cada conversa, aqui em cada conversa da conquista da rotina na academia ou nos e-mails também. Geralmente, quando eu faço a programação, eu acabo pegando aquela linha em que eu planejei e o assunto vai desenvolvendo quando eu vou, escrevendo o mesmo roteiro do que eu quero, compartilhar com vocês. Mas o que, eu o que eu penso sobre essa questão é que nesses áudios, especialmente, em que eu estou aqui sentando para conversar com vocês sobre a nossa busca por sabedoria, sobre isso que envolve questões tão mais profundas da educação do que simplesmente técnicas ou conteúdos, eu sinto que é muito importante ser verdadeiro e ser coerente com relação àquilo que eu estou dizendo aqui para vocês ou compartilhando lá na academia. Enquanto eu preparava essa nossa conversa aqui, eu me lembrei de um material que alguns anos atrás, na verdade, eu fui procurar aqui, eu vi que ele é de 2007, ou seja, de 15 anos atrás. Quando eu estava organizando o trabalho de educação cristã na nossa igreja,
E eu fazia alguns treinamentos com os professores, inclusive a Vilma que acompanha a gente aqui no Educar com Sapiência, que hoje ela já tem a família dela e ela, né, participa das coisas aqui já pensando nos filhinhos dela, mas naquela época ela trabalhava com a gente como uma das professoras ali das crianças, e sempre que eu falo dessas coisas ela: "Nossa, aquele tempo". E é bom a gente lembrar, né, tempos que a gente já viveu quando eles foram tempos bons também. E nesse treinamento, um deles especificamente, eu usei uma citação ou uma ideia de um livro chamado 101 Ideias Criativas para Professores, do David Merck e acho que Paulo França. Inclusive, não sei onde está o meu livro, gente. Eu não sei se deixei na casa da minha mãe, não sei se eu emprestei ou doei para alguém, já não faço ideia. Mas não está aqui. Esse livro, ele tem algumas ideias para aulas, assim, questões de como você, deixar a aula mais dinâmica ou ensinar de um jeito melhor um ou outro assunto, fazer as captações, né, que são os inícios da aula, para aquilo ficar bastante marcante para a criança ou para quem quer que você esteja dando aula. Só que na introdução desse livro, ou nos capítulos iniciais, ele fala um pouquinho sobre o papel do professor e do professor sábio. E olha só, eu encontrei de novo esse material que eu tinha preparado para aquele treinamento, porque eu só me lembrava de uma coisa, que eram 3 tópicos. E os 3 eram com C, por isso que ficou fácil de gravar. Mas eu encontrei o material e eu achei uma frase, olha só a frase que eu vou ler para vocês. Ele diz assim: "O professor sábio preocupa-se com a comunicação criativa de um conteúdo que transforma o caráter. Comunicação criativa de um conteúdo que transforma o caráter. Primeiramente, o seu, para que possa estar condizente com o que ensina, espera do seu aluno." E eu não me lembrava dessa frase, mas eu lembrava que ele dividia que o professor sábio, ele se preocupa primeiro com o conteúdo, obviamente você tem que ter um conteúdo que você vai ensinar, depois com a comunicação, como é que eu consigo comunicar criativamente ou de uma forma que a pessoa entenda, aquele conteúdo chegue ao coração dela, à mente, ao coração, né. E ele precisa ter um caráter condizente. Essa última, gente, vou dizer para vocês que foi algo que sempre ficou na minha mente. Eu acho que muito antes disso, mas naquela época ficou muito marcado para mim. A questão de que quando você ensina, você precisa ter um caráter condizente. Quer dizer, o seu caráter precisa dizer a mesma coisa, sabe? A forma como você vive ou quem você é precisa ser condizente, precisa dizer o mesmo que sua boca está falando. E esse é um desafio muito grande. E quando eu digo para vocês que eu não me vejo simplesmente para cumprir a agenda das conversas aqui. Ah, eu vou sentar e vou falar alguma coisa, independente de como eu estou, independente de, eh, as coisas não estarem bem aqui, eu vou sentar lá e vou falar e isso é o que importa, eu cumprir a programação. Para mim, eu acho que isso seria muito temerário, para dizer essa palavra que de vez em quando a gente a gente gosta de usar, né. Temerário é quando você toma uma atitude que deveria te causar temor e você, na verdade, não tem. É como dizem, a gente fala que a gente não, né, Aristóteles diz que a virtude ela é o meio entre 2 extremos, então tem uma pessoa que é ousada demais, que é temerária, ou seja, ela toma atitudes sem pensar nas consequências ou pensando muito pouco nas consequências, ela toma atitudes que podem causar dano a ela ou a outros. E o contrário disso é a pessoa covarde que nunca toma atitudes, porque sempre tem medo de tudo que pode acontecer. Então a virtude da coragem, ela está no perfeito meio aí entre essas 2, né.
Então, por que que eu digo para vocês que eu não quero simplesmente chegar aqui, ligar o microfone e falar alguma coisa? Porque desde essa época, talvez bem antes disso, né, talvez a forma como eu fui educada, não só pelos meus pais, mas pela instrução que que eu recebi, da formação cristã mesmo, né, a gente cresce aprendendo isso de você ser uma pessoa verdadeira com relação àquilo que você está dizendo, com relação àquilo que você está ensinando. Então, nesse momento, quando nós fizemos esse treinamento, eu preparei para passar isso para os professores, mas isso falou muito forte ao meu coração desde aquela época. E isso, gente, eu trago assim, de lá para cá eu já trabalhei com muitos tipos de sala de aula, desde crianças pequenininhas, depois pais e professores e enfim, né, já trabalhei e falei para muitos grupos diferentes, mas o temor que eu sinto sempre é o mesmo, o temor de que eu quero muito explicar para as pessoas aquilo que Deus já falou no meu coração e aquilo que eu estou buscando viver. Então, é claro, se eu vou dar uma aula de matemática ou de não sei, hoje, por exemplo, eu dei aula de fluência leitora para as crianças. Fluência leitora não é algo que você precisa tanto se preocupar com a parte, o que eu estou dizendo, né. Embora sempre que você está ensinando alguém, seja o que for, o seu caráter está presente ali, mas eu digo de aulas como essa aqui, essa conversa nossa ou aulas da academia, em que você trata assuntos mais profundos da vida, né, você trata de questões de coração mesmo, de caráter. E eu sei que esse assunto é difícil, viu, gente? É tão mais simples, né, você conversar sobre, eh, a fluência leitora, por exemplo, da aula de hoje das crianças ou sobre ciências, matemática, mas o que eu queria conversar com vocês hoje aqui é exatamente esse ponto. Quando a gente faz aquela pergunta que eu fiz no início, como eu sei qual atividade é essencial? Como eu sei o que escolher para a vida do meu filho hoje? Ou para minha vida? Porque essa busca por uma atividade essencial é uma busca em todas as áreas da nossa vida. Ah, o que eu penso é que nós precisamos considerar a questão de quem nós somos mesmo, assim, qual é o nosso caráter. Ah, vocês sabem, alguns pelo menos, que aqui no Educar com Sapiência já faz alguns anos que eu organizei um formato de explicar melhor nossa perspectiva aqui de educação e nessa estrutura que nós chamamos de estrutura 5x5. Eu separei 5 áreas que eu creio que são fundamentais na vida da criança: linguagem, desenvolvimento das habilidades cognitivas ou raciocínio lógico-matemático. Terceira área das ciências, o conhecimento que a gente precisa sobre diversas áreas da vida, ciências, não só ciências naturais, mas todo tipo de ciência, de conhecimento. A palavra ciência vem de conhecimento. A parte físico-motora, obviamente, todo o desenvolvimento que a criança precisa no seu aspecto físico, seja, ah, maior ou a coordenação motora fina e tudo isso. E a parte religiosa e de educação do caráter, que caminham juntas. Todas essas áreas são importantes, viu, gente? Eu não vou ficar dizendo para vocês assim: "Ai, o caráter é tudo que importa", porque não é. Mesmo que você: o importante é ser um bom cristão". Gente, um bom cristão, ele precisa saber ler os acontecimentos da vida. Ler assim, né, entender e discernir o que está acontecendo. Ele precisa saber colocar em prática
as questões, os princípios. Para isso, ele precisa saber ler e interpretar os textos, especialmente se você está pensando num bom cristão, né? Os textos bíblicos. Não adianta simplesmente você falar que é só eu levar a criança para a igreja e pronto, né? Nós sabemos que não é isso. Eu sei que vocês sabem que é ser um cristão envolve você se dedicar a aprender muitas coisas, porque a vida cristã, ela envolve você viver neste mundo e saber agir, e saber falar, e saber se expressar, e saber entender, enfim. Então, não estou dizendo que a única área que importa é área religiosa ou área do caráter. Estou dizendo que as 5 importam, mas o que eu queria falar hoje é sobre essa questão do caráter, que vocês sabem que é a área que nós mais acreditamos aqui que esteja em falta. A gente tem muita gente que pode falar sobre, linguagem, sobre desenvolvimento da linguagem, alfabetização, fluência leitora, não tem tanta gente assim falando, mas ainda assim, né, você vai lá, você lê, você entende o que é fluência leitora e você aplica. Desenvolvimento matemático e, enfim, todas essas áreas. Mas nós temos assumido como o propósito de Deus aqui, para nossa vida. Hã, Trabalhar junto com aqueles que já perceberam que o caráter é algo que está na base de muita coisa. E quando nós falamos de caráter, eu vou compartilhar com vocês uma frase que recentemente nós lemos. hã, o Paulo e eu estamos lendo juntos um livro sobre oração, de um autor chamado James Houston, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou sobre a diferença entre estilo de vida e modo de vida. E ele diz assim: estilo de vida é aquilo que as pessoas veem. Então, a Catarine gosta de tomar café. E gosta de tomar café num ambiente de café, né? Eu gosto de ir no lugar, gente, de café, ir à mesinha, ou andar tomando café pela rua, enfim. Então tem o estilo de vida de quem gosta de café, né? Eu gosto de coisas mais clássicas. Então eu gosto de tomar café num ambiente mais clássico, eu gosto de xícaras mais brancas ou mais antigas ou enfim. Então, tudo isso tem a ver com estilo de vida, é o que você pode ver nas minhas fotos lá do Instagram e falar: "Ah, então assim é o estilo de vida dela". Só que estilo de vida é uma coisa que está inclusive na moda, né, gente? A gente olha, a gente se encanta com o estilo de vida de uma pessoa, às vezes, simplesmente porque aquilo parece bonito, ou legal, ou sei lá, parece que ela é mais feliz porque ela tem aquele estilo de vida. Mas estilo de vida basicamente é o aspecto exterior. Que tipo de roupa você gosta de usar, que tipo de casa você gosta de ter e assim por diante. Mas, o modo de vida que ele diz é aquilo que dirige quem você é. O que está lá no seu interior. E ali no livro ele até citou coisas assim, como pessoas, por exemplo, que tem uma mágoa tão profunda com alguém que aquela mágoa dita tudo o que acontece na vida dela. Não sei se vocês já viram casos assim, mas de problemas tão enraizados lá no coração, que aquela pessoa fica tentando a vida toda provar alguma coisa, sabe. Eu lembro de uma história que eu vi naquele livro Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, de um rapaz que o pai dele vivia dizendo que ele não era ninguém, que ele não ia chegar em lugar nenhum, enfim. Então esse moço, ele cresceu com aquela coisa de que ele precisava provar para o pai dele que ele ia ser alguém. E, o autor do livro, eu acho que ele estava fazendo um aconselhamento com esse rapaz, e esse rapaz falando disso, de que ele, enfim, construiu uma carreira de sucesso, porque ele queria provar e tal. E o conselheiro descobriu que o pai do rapaz já tinha morrido há muitos anos. E ainda assim aquilo era o que movia ele, sabe. Então,
O que ele diz de modo de vida é aquilo que direciona ou que dirige quem você é, por que você toma determinadas atitudes, por que você faz determinadas escolhas. E eu acho que esse modo de vida está muito perto daquilo que a gente entende como caráter. Caráter é quem você é, independente do que outras pessoas estão vendo. Eu acho que uma vez eu li um livro, ouvi um livro que se chamava Quem Você É Quando Ninguém Está Olhando. E essa frase ficou ecoando na minha cabeça como caráter é isso, né? É quem você é quando ninguém está ali olhando. Só que o caráter, é claro, ele transborda, especialmente se você está numa relação muito próxima com as pessoas, como com seus filhos que convivem com você todos os dias, com seus alunos, com as pessoas da sua família. Essas pessoas estão ali convivendo todos os dias com o seu caráter, com quem você é. E o que eu acho que é importante nós pensarmos com relação a isso é que o que eu estou dizendo aqui para vocês, como eu falei na primeira conversa, por que que eu falo sobre esses assuntos? Por que que eu não fico só, né, nos workshops lá da vida sobre atenção e concentração, sobre memória, sobre leitura, autodidatismo, etc. Porque eu sei que a gente não educa só com o que a gente diz para as crianças. Nós estamos educando com aquilo que nós somos. Aquilo que a gente ama impacta muito a vida das crianças. Eles veem na nossa vida o que nós amamos. Eles percebem e isso fala muito mais alto do que palavras. Vocês veem o nosso trabalho aqui, que é muito voltado para essa questão das virtudes. E é até por isso que nós usamos muito as histórias, porque pra gente as virtudes não são coisas para você, a criança saber recitar quais são as 16 virtudes do programa. Saber o nome das coisas ajuda muito a gente em determinadas questões de atitudes, mas o que nós queremos é que tudo isso seja internalizado lá no coração das crianças. Nós queremos que elas amem obedecer, não que elas gostem de dizer a definição de obediência, sabe? Que elas amem buscar a humildade, que elas amem buscar a fortaleza. Eu quero, é claro, que as crianças memorizem o versinho das virtudes, que a gente coloca lá nos cartões, que elas saibam dizer o que significa ser uma pessoa bondosa, mas isso porque o conhecimento é um passo, você precisa conhecer as coisas para então você conseguir entendê-las e vivê-las. Mas nós não queremos simplesmente um programa em que você trabalha com as crianças para que elas saibam as virtudes, para que elas digam: "Nossa, todos os aspectos incluídos na virtude". A gente quer nós queremos que as crianças aprendam a viver essa vida em que você se esforça em deixar de lado as tendências da sua natureza para fazer aquilo que agrada a Deus, para fazer aquilo que é a coisa certa, independente do que você tem vontade, independente do que você sente que deveria ou não. Então, quando nós falamos sobre o que é essencial, esse mês, agora na academia, nos áudios, eu vou tratar um pouquinho mais sobre a questão mais prática das atividades que nós escolhemos para fazer com as crianças, mas neste primeiro áudio aqui do mês, o que eu queria conversar é sobre essa busca pelo que é essencial, começar pela nossa vida, começar considerando quem nós queremos ser de verdade. Nós precisamos de uma geração de pais e de professores que vão ser o modelo de integridade, modelo de força, modelo de humildade,
modelo de bondade para as nossas crianças. E eu sei que isso é desafiador, viu, gente? Eu sei que algumas vezes algumas pessoas não gostam nem de pensar nisso. Tem gente que eu acho que começa a ouvir o áudio e fala: "Ah, não, isso aí é assunto, ai meu Deus, já saiu faz tempo". Eh, mas eu sei que vocês que estão até agora aqui ouvindo são pessoas que têm buscado isso, têm buscado como aquela frase: "Eu quero ser antes de fazer". Eu quero que aquilo que eu faço seja um reflexo de quem eu sou. Eu quero buscar a sabedoria, eu quero observar o meu coração, eu quero observar minhas motivações, eu quero vencer dia após dia coisas que não estão indo bem na minha vida. E eu sei, gente, que ninguém é perfeito. Eu sei que não tem como a gente dizer: "Ah, eu só vou ensinar quando eu for perfeito". Isso é extremamente impossível. Nós compartilhamos aquilo que nós estamos vivendo na nossa vida, certo? Mas o que eu sempre digo, as crianças elas não precisam ver pessoas perfeitas, elas precisam ver pessoas que estão buscando viver de modo sábio e se esforçando para colocar em prática todas essas virtudes, se esforçando para construir um caráter bem firmado nos princípios que Deus estabeleceu. Então, eu tenho feito um desafio no final de cada áudio. E o desafio que eu pensei para essa nossa conversa aqui, eu não sei se você já tem essa prática, mas escrever é algo muito bom. Eu sei que tem gente que assim, ah, não me vejo escrevendo, não tenho paciência, não consigo pensar, mas esse é um exercício que ajuda muito. Inclusive algumas pessoas usam isso como uma terapia, né? Você pode ser de manhã, pode ser à noite. Eu escrevo desde os meus 15 anos, mais ou menos. Tenho cadernos e mais cadernos, já comentei com vocês, né. E houve épocas em que eu não conseguia escrever de manhã. Hoje em dia, geralmente, eu escrevo de manhã, porque eu acordo e tenho tempo para isso. Mas é claro que a maior parte da minha vida eu tive que acordar muito cedo para ir trabalhar, então não tinha condições de parar para escrever de manhã, não tinha nem como tomar café. Antes de pegar o ônibus, então, eh, eu acho que a maior parte do tempo eu escrevia à noite ou no fim de semana, ou no intervalo entre o trabalho e a faculdade, enfim. Mas você sentar e tentar colocar no papel o que você está pensando, o que você está sentindo, sabe, como uma forma de você ser mais atento a às suas atitudes, às suas motivações. Quando a gente começa a escrever, a gente se força a pensar melhor. Olha, eu estou sentindo isso e isso, por que aconteceu isso e isso? Já comentei em algum lugar aqui que eu já não lembro mais onde, sobre aquele caderninho do coração, né? Que a gente faz com as crianças, que é basicamente isso, você entender o que aconteceu, como eu reagi, por que eu reagi assim, e aí você começa a sondar questões do seu coração e se propor, eu preciso melhorar nessa área. Então, essa semana eu vou tentar fazer tal coisa. Então, o desafio que eu tenho para uma rotina de quem está em busca dessa sabedoria, dessa sapiência. Para quem não sabe, gente, sapiência significa sabedoria. Então, quando nós falamos educar com sapiência, é porque nós estamos buscando educar com sabedoria e educar para que eles sejam crianças sábias, né? Pessoas sábias também. E essa busca pela sabedoria não é uma coisa de assim, ai, eu quero ser melhor do que os outros, mas é porque a Bíblia nos ensina que nós precisamos buscar a sabedoria e amar a sabedoria e desejá-la mais que tudo, né? Se você lê Provérbios, assim, a busca pela sabedoria, que envolve o conhecimento, que envolve essa parte prática, aplicação dos princípios, né? É algo fundamental nessa perspectiva cristã. Então,
Quando nós falamos de educar com sapiência, nós estamos falando de pessoas que querem buscar a sabedoria que Deus distribui, né? Quando nós procuramos, quando nós realmente queremos não só ir vivendo, sabe, mas viver de forma prática aquilo que Ele espera de nós. Então, nessa conversa de hoje, eu queria compartilhar tudo isso que eu tenho pensado e o quanto eu creio que nós precisamos colocar como essencial essa questão do caráter. E quando eu falo de colocar como essencial, é começando pela nossa vida. É claro que nós vamos falar muito sempre aqui sobre a educação do caráter da criança, mas nessas conversas eu queria relembrar isso. Nós ensinamos muito com a nossa vida. Quanto mais nós buscamos viver diante de Deus uma vida de verdade, mais isso vai transparecer na forma como nós tratamos as crianças, como nós nos envolvemos com as pessoas ao nosso redor. E eu acho que é disso que se trata, a nossa vocação, o propósito que nós temos de ser quem Deus espera que a gente seja. Isso vem muito antes de você decidir o que você vai ensinar para a criança, que disciplina você vai incluir no currículo. Isso vem da decisão de que tudo que você vai fazer considerando que é aquilo que Deus espera que você faça. Então, queria encorajar vocês nesse sentido, a colocar no papel, escrever, separa um caderno, escolhe um horário que você. Tem gente que fala, escreve 3 páginas. Às vezes não dá tempo de escrever 3 páginas, você consegue escrever um pouquinho. Às vezes a gente só consegue escrever, Deus me ajuda, mas é um bom exercício para você incluir na sua rotina, para você escrever, voltar a ler o que você escreveu em outros dias e às vezes escrever uma oração, às vezes escrever o que você está determinando a seguir e a viver, mas que a sua busca por ser antes de fazer seja aquilo que você considera uma das atividades essenciais para você ser um professor sábio, um pai sábio, uma mãe sábia. E viver para educar filhos que vão também ter o seu caráter transformado e viver a sua vocação no mundo segundo a vontade de Deus. Espero que vocês tenham ficado até aqui, conversado e refletido sobre tudo isso. E se vocês tiverem o interesse, tem uma aula que nós gravamos, a aula inaugural da outra turma da academia. Se vocês quiserem, é só falar que eu envio o link para vocês. Pode falar lá no Telegram, nos comentários aqui no YouTube mesmo, que é uma aula onde nós conversamos sobre essas questões também, tá bom? Muito obrigada, gente, por ouvirem até aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, suas reflexões e seus propósitos diante dele. Até a próxima, então. Tchau.